Eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é muito especial, eu sei, eu sempre falo que é muito especial, mas é que realmente o tema que eu resolvi trazer para hoje é sobre uma coisa muito legal, que ainda está muito fresca na minha memória, porque esse episódio é para estar saindo no sábado, eu tô gravando ele na tarde de sexta, um dia antes, e é sobre uma coisa que eu escutei, uma história que eu presenciei, entre aspas, e que se encerrou na terça-feira dessa mesma semana em que o episódio está saindo. Então ainda tá tudo muito assim vivo na minha memória e eu achei que seria útil, interessante e, sei lá, legal, não sei, de dividir com vocês. Como vocês já devem ter visto no título, hoje eu vou falar sobre Paciente 63, que é um podcast original do Spotify, que é também um audiodrama, pode, eu acho, classificar dessa forma, que é uma história, enfim, dividida em 10 episódios e que tu só escuta sobre, tu não tem as imagens, tu não vê, não é uma série visual, é só por áudio mesmo, no Spotify da vida, tu escuta ali como se fosse um podcast, mas é toda uma história, não é eu aqui falando, por exemplo, sabe, a história acontecendo e tu imaginando ela. Como se tu estivesse lendo? Sim, mas dessa vez tu está escutando. Para vocês terem uma ideia mais ou menos sobre o que se trata, eu vou ler o sobre de Paciente 63, que tem uma explicação assim, um resumo bom para eu poder desenrolar depois, tá? Então vem comigo. Ano de 2022. A psiquiatra Elisa Amaral grava as sessões de um enigmático paciente, registrado como Paciente 63, que diz ser um viajante no tempo. Aquilo que começa como sessões terapêuticas de rotina se transforma rapidamente num relato que ameaça as fronteiras do possível e do real. Uma história que transita entre o futuro e o passado de dois personagens que podem ter nas mãos o futuro da humanidade. Paciente 63 ela é uma série, né, como eu já disse, e ela é protagonizada pela Mel Lisboa, que faz então a doutora Elisa, e o seu Jorge, que é o Paciente 63. E assim, quando eu comecei a ouvir, a primeira vez que eu escutei Paciente 63 foi no dia 19 de agosto, na parte da noite, assim, eu tava quase indo dormir, tava tudo mais quieto, mais silencioso, eu pensei, bom, talvez seja o momento de escutar sobre esse podcast que eu já tinha visto algumas propagandas sobre, mas nunca tinha parado para escutar. E eu queria saber do que se tratava, então, beleza. Ali pelas 10 da noite eu comecei a ouvir. Foi uma das melhores decisões, eu acho, que eu tomei em agosto, porque escutar a voz do seu Jorge, a da Mel Lisboa também, mas a voz do seu Jorge, ela tem uma entonação toda diferente, né? Ela é bem mais grave. E a sensação que eu tive ouvindo já assim, os 2 primeiros minutos é o mesmo formigamento na cabeça de quando tu ouve a ASMR. Se alguém que está escutando isso agora já ouviu a ASMR, gosta de ASMR, sabe qual é a sensação que eu estou tentando descrever aqui. Foi muito próximo daquilo e era uma sensação muito boa, sabe? Tu te sentia relaxado ouvindo, mesmo que fosse uma história de viajante no tempo e de fim do mundo, porque é realmente sobre isso. Paciente 63 tem só 10 episódios, os 9 episódios têm 15 minutos e o 10º, que é o que encerra tudo, tem 19, então é bem tranquilo de tu escutar, tirar um tempo assim, se tu quiser escutar um por dia só, não é um tempo absurdo para tu ficar parado. E eu recomendo que tu ouça quando tu não tiver, assim, tendo que prestar atenção em outra coisa, sabe? Geralmente a gente ouve podcast enquanto faz outras atividades, né? Mas Paciente 63 eu recomendo que tu faça a audição dele, prestando total atenção em todos os relatos, em todas as informações que vão chegando para ti nos episódios, porque tudo é muito importante. Se tu deixar de ouvir, sei lá, meio segundo de alguma coisa, lá na frente já não vai fazer sentido para ti, sabe? Então eu comecei a ouvir Paciente 63 e foi uma experiência muito maluca, porque como eu li ali, né, se passa em 2022, o ano que vem. Só que para mim ficou um pouco mais maluco, um pouco mais tenso, talvez seja uma boa palavra, porque começa nas últimas semanas de outubro de 2022. Eu faço aniversário no dia 26 de outubro. E o quinto episódio, cada um dos episódios representa um dia consecutivo desse tratamento. O quinto episódio de Paciente 63 se passa
exatamente no meu aniversário do ano que vem. Então, assim, foi muito esquisito, foi assim, pensar, né, que beleza, é uma história, uma ficção, tudo bem. Mas vai que daqui um ano as coisas estejam assim se encaminhando para isso, porque há 2 anos atrás, se chegassem pra gente e falassem, vai ter uma pandemia em 2020, todo mundo vai ficar fechado, vamos ter que sair de máscara quando sair, muita gente vai morrer, vai precisar de uma vacina que ainda não existe, não sei o que, não sei o que. 2 anos atrás era 2019. E é muito estranho fazer essa conta, porque a gente ainda está tentando processar 2020 e daqui, sei lá, 4 meses é 2022. Então, são várias coisas que a gente vai pensando. E paciente 63 é muito isso, sabe? Tu vai pensando tudo como tá agora e como que pode ser que seja em 2022 pra frente, sabe? De 2022 em diante. Várias vezes eu me peguei pensando porque, ao mesmo tempo que é uma ficção e que seria algo longe, fala de coisas que estão acontecendo agora, mesmo que esteja ambientado para daqui a um ano. Então tu começa a pensar, será que o futuro vai ser meio que isso daí? Será que daqui a um ano isso vai acontecer? E especialmente no meu caso, né? Eu comecei a pensar, meu Deus, será que no meu aniversário do ano que vem vai estar rolando esse tipo de coisa que aconteceu no quinto episódio? Então, me pegou de uma forma que eu não estava preparada, com toda certeza. Paciente 63, então, é realmente sobre viagens no tempo e tentar, de alguma forma, evitar o fim do mundo, mas o fim do mundo, ao longo dos episódios, a gente se dá conta que meio que já está acontecendo. Ele não vai se dar por outras guerras e possíveis explosões e coisas enormes e catastróficas, ele vai se dar de alguma forma como o que está acontecendo agora. E o seu Jorge, nesse caso, ele é encontrado na rua, nu, e levado então para a ala psiquiátrica de um hospital, onde ele é atendido pela doutora Elisa, que é a Mel Lisboa, né, narrado por ela. E ele diz ser um viajante no tempo que veio do ano 2062. E ele passa mais da metade da série, né, mais da metade desses 10 episódios aí, falando sobre como é o futuro para a doutora Elisa, para tentar convencer ela de que ele não está tendo um surto, de que ele não tem uma questão psiquiátrica, que ele realmente está de volta, né, que ele veio do passado para pedir a ajuda dela para que ela seja a pessoa que vai evitar que o vírus Pégaso, não é o coronavírus, é um novo vírus, o Pégaso, se espalhe pelo mundo e seja muito pior do que o corona e acabe vitimando muito mais pessoas de uma forma muito mais grave, muito mais trágica do que o que hoje a gente já vê acontecer com o coronavírus. Volta de 2062 para 2022 para que a doutora possa auxiliar ele, possa ajudá-lo, porque no dia 24 de novembro de 2022, uma mulher chamada Maria vai pegar o avião e ela vai estar infectada com essa mutação, esse novo vírus. E a partir dessa viagem, desse voo, o vírus vai se espalhar. Então é preciso que a doutora Elisa acredite no Pedro Reuter, que é o paciente 63, e impeça a Maria de pegar esse voo que vai acontecer dali um mês, em novembro, e que vai transformar o mundo como a gente conhece hoje e vai tornar tudo pior, se é que a gente consegue imaginar algo pior do que o que a gente infelizmente continua vendo pela TV de março de 2020 para cá. E aí os episódios são sobre isso, sabe? Ele tentando convencer a Elisa de que ele realmente veio do futuro e de que como que são as coisas no futuro, o que que aconteceu com as pessoas, o que que esse vírus, o Pégaso, causou no mundo. E ele tenta de todas as formas provar para ela que ele não tá maluco, de que as coisas realmente aconteceram e ele, em vários momentos, realmente demonstra ser uma pessoa que veio do futuro, porque ele sabe coisas da vida da doutora Elisa que ela nunca contou para ninguém.
E assim, os episódios vão se encaminhando de uma forma que tu não quer parar de ouvir, tu quer saber mais, tu quer saber como que o Pedro Reuter, o paciente 63, sabe dessas coisas, de onde ele conheceu a Elisa antes, como que ele realmente pode ter voltado do ano de 2062. E assim tu vai até o sétimo episódio, se eu não me engano. E aí, se eu não estou enganada agora, é a partir do oitavo que cai por terra várias coisas que vão sendo construídas na narrativa na tua cabeça enquanto ouvinte. Se eu não me engano, é no oitavo episódio que tu fica bem em dúvida, assim, acontece uma coisa que te deixa bem em dúvida, eu não vou falar o quê, porque eu realmente gostaria que quem tá ouvindo esse episódio hoje tire um tempo para ouvir Paciente 63 também, porque, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Assim, parece um pouco assustador, um pouco mais do mesmo em questão de, ah, tá, vamos combater o vírus, não sei o quê. Mas não, não é assim. Eu não consigo descrever em palavras, mesmo que eu esteja fazendo um episódio inteiro para falar sobre isso. Ouça, porque, meu Deus do céu, é maravilhoso. E aí, no oitavo episódio, acontece uma coisa que te deixa com dúvida sobre tudo que tu ouviu dos 7 episódios para trás. Mas, a partir da metade do nono, começa uma sequência de acontecimentos que tu tem muito que prestar atenção, porque se tu deixar de ouvir um pouquinho, tu se perde. E é muita informação, muito acontecimento. E, sinceramente, o 10º episódio, eu não tenho palavras, por mais que eu fique horas e horas aqui querendo falar sobre, não existe palavras para traduzir o que eu senti no 10º episódio, que é o último, né? Que é o que fecha tudo. É simplesmente inacreditável o que acontece de um dado momento do episódio para frente, que, assim, enquanto eu escutava esse último episódio na terça-feira dessa semana que eu tô gravando e que esse episódio vai pro ar, eu tava dobrando roupa e ouvindo. Eu fiquei sem ação e comecei a falar: Meu Deus, não acredito, meu Deus. E daí pausava o episódio e pensava: eu não sei se eu quero saber a continuação. Eu não sei se eu quero saber como é que termina isso. E aí eu voltava e ouvia até o final. E assim, chega um momento, e vocês que forem escutar vão saber qual é o momento, que é uma sequência de plot twist que tu não tem tempo de processar o primeiro plot twist e já vai vir mais uns 3, 4 na sequência. Que assim, nossa senhora, gente, é inacreditável. Não, e assim, quando acabou de vez os 19 minutos do último episódio, eu me gravei. Gravei a minha reação assim que acabou, sabe? Segundos depois eu resolvi gravar no gravador do celular mesmo. Porque eu pensei, se eu falar sobre isso com alguém, eu preciso que a pessoa saiba a minha reação. E agora, antes de continuar gravando aqui, eu fui ouvir e não vale a pena nem um pouco colocar esse áudio no episódio, porque parece que eu tô entrando em desespero. Vai dar um pouco de, sei lá, ansiedade, talvez uma sensação esquisita. São, sei lá, 30 e poucos segundos de eu falando e eu tô chorando no áudio. Então, assim, vou poupá-los desse grande momento. Mas é só eu com voz de choro, completamente chocada e falando sobre como o último episódio me impactou e como eu fiquei indignada, desacreditada e assim, chorando por conta dos plot twists. Então, realmente é bem impactante o final. Mas ele deixa muitas perguntas e eu acho que é, claro, é proposital. O episódio final se encerra e tu fica com várias questões na tua cabeça e eu acredito que seja de propósito para tu ficar refletindo sobre, para tu querer, igual tô fazendo agora, indicar para outras pessoas para que elas possam ouvir e ter as próprias conclusões. É muito, muito interessante a forma como foi gravada, a forma como foi feito toda a ambientação da história. Tu consegue, mesmo sendo algo só que tu escuta, que tu não tá vendo, tu consegue te sentir no ambiente, porque tem todos os sons dos lugares, tu de fato tá ouvindo e tu consegue imaginar o cenário. Consegue imaginar a doutora Elisa conversando com o Pedro, que é o paciente 63, né? Tu consegue, tu te vê nesse lugar e é muito bem feito, muito bem gravado, dá uma sensação muito boa. As vozes da Mel Lisboa e a do seu Jorge foi assim uma escolha acertadíssima.
Eu recomendo muito, muito, muito. Foi a primeira vez que eu escutei um podcast que contava uma história que não era sendo apresentado, nem nada assim, sendo narrado. Não. Era em primeira pessoa a história acontecendo e a gente de espectador, mas nesse caso, ouvintes, sabe? E é assim, talvez eu procure outros do gênero para saber como é que é, porque essa experiência com o Paciente 63 foi muito boa e eu não esperava que eu ia sair tão, assim, impactada, tão chocada, que ia me fazer pensar tanto. Não é só o 10º episódio que tu termina sentindo muitas coisas e pensando muitas coisas. Vários episódios antes eu me emocionei no meio do caminho e pensava sobre a vida do personagem e o que ele passou para voltar, sabe, voltar do futuro e tentar evitar que uma desgraça maior acontecesse, mesmo que ele não pudesse depois retornar para a linha do tempo dele. Ele se sacrificou, e isso não é um spoiler, isso vai ser dito ao longo. Ele topou voltar para o passado porque no presente dele já não havia mais razões para continuar lá. Então, se o preço que ele tinha que pagar era voltar para o passado para tentar evitar que um novo futuro fosse destruído mais uma vez, então ele voltaria para o passado, porque ali naquele momento ele já não tinha mais motivos, não tinha mais razões para continuar existindo, já que por conta desse vírus e por conta de tudo o que aconteceu, quem ele amava já não existia mais. E então, se ele tinha que voltar para o passado para tentar evitar que no futuro a pessoa que ele ama pudesse ser destruída de novo, ele pudesse fazer com que essa pessoa vivesse de um jeito melhor e diferente e não fosse dizimada por conta do Pégaso, do vírus. Então ele faria isso, mesmo que nessa linha nova, né, de tempo, a pessoa amada nunca conhecesse ele, porque afinal ele voltou para o passado para evitar um erro maior, ou pelo menos tentar. Então é bem pesado, mas é muito mais reflexivo, sabe? Tu acaba te pondo no lugar dele várias e várias vezes, então é ótimo, assim. Ouça Paciente 63, se tu já ouviu, por favor, me conta o que que tu achou, porque eu fiquei em choque e impressionada e eu amei. Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês saiam daqui direto para ouvir Paciente 63, por favor, porque é maravilhoso. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!